3. Ronald Mitchell, Dylan Jocko e Eric Miro. Sault Ste. Marie é uma cidade no norte de Ontário, Canadá. Do outro lado do rio St. Mary's está a cidade gêmea Sault Ste. Marie, Michigan. Em 2011, Sault Ste. Marie, Ontário, ou Sioux, tinha pouco mais de 72 mil habitantes. Um deles era Wesley Hallam, de 29 anos. Em 11 de janeiro de 2011, a maior parte do corpo dele foi achada em um riacho. A cabeça, as mãos e os pés dele estavam desaparecidos. Semanas depois, encontraram a cabeça e o pé direito dele em um aterro sanitário em Michigan. O restante dos restos mortais dele não foi encontrado. Foi determinado que ele foi esfaqueado e depois desmembrado com uma serra elétrica. A polícia investigou e descobriu que na noite de 7 de janeiro de 2011, 3 dias antes de acharem seu corpo decapitado, Hallam foi a uma festa em uma casa em Sioux. Vários participantes da festa relataram uma história perturbadora à polícia. Hallam chegou à festa por volta das 23h30. Ele usou um pouco de cocaína e depois começou a exibir uma faca que estava carregando. Era uma grande lâmina de 2 gumes. 2 pessoas que viram a faca, Eric Miro e Dylan Jocko, ambos com 26 anos, não gostaram disso. Havia uma suástica marcada na faca. Miro era indígena e as raízes de Jocko também eram indígenas. Hallam guardou a faca. Várias pessoas foram para o quarto de Eric Miro para usar mais cocaína. Isso incluía Hallam e Ronald Mitchell, de 26 anos no quarto. Hallam e Mitchell começaram a discutir. Hallam e Mitchell estavam envolvidos no mundo do crime e das drogas. Eles começaram a se chamar de Goof, que é um termo pejorativo nas cadeias e prisões de Ontário. Chamar alguém de Goof muitas vezes causa briga física. Mitchell e Hallam começaram a brigar e Hallam estava ganhando a luta. Então Miro entrou na sala e o puxou para longe. Hallam puxou sua faca. Mitchell também estava com a faca, então ele a puxou. Hallam e Mitchell cruzaram facas um contra o outro. O Jocko entrou na sala e pulou nas costas do Hallam. Jocko e Mitchell tiraram a faca do Hallam e ela caiu no chão. Miro chutou a faca para longe. Miro entrou na briga e bateu em Hallam com socos e chutes. Ele o empurrou em direção a Ronald Mitchell, que o esfaqueou 2 vezes no lado esquerdo do pescoço. O que aconteceu em seguida não está exatamente claro. O que se sabe é que Hallam foi levado para o banheiro. Miro decidiu que eles precisavam desmembrar o corpo. Ele e Jocko encontraram uma serra elétrica. Mitchell vigiou a porta do banheiro para evitar interrupções. Jocko cortou a cabeça, as mãos e os pés de Hallam sob a orientação de Miro. A cabeça e parte do corpo foram colocadas em sacos de lixo e jogadas em caçambas. O restante do corpo foi jogado no riacho. Apesar de dezenas de pessoas na festa, ninguém chamou ambulância ou avisou a polícia sobre o assassinato e esquartejamento ocorridos ali. Em poucas semanas, Ronald Mitchell, Dylan Jocko e Eric Miro foram todos presos. Os 3 homens estavam programados para ir a julgamento em 2016, mais de 5 anos após o assassinato, sem o conhecimento da polícia e da família de Wesley Hallam. A promotoria, que no Canadá é chamada de Coroa, ofereceu um acordo judicial aos 3 homens. Eles poderiam admitir culpa por homicídio culposo e pegar até 2 anos de prisão. Os homens aceitaram o acordo em julho de 2019. Os 3 se declararam culpados por homicídio culposo. Mitchell, que esfaqueou Hallam, foi condenado a 22 meses de prisão. Miro e Jocko foram condenados a 2 anos menos um dia. No Canadá, quem é condenado a menos de 2 anos é enviado para uma prisão provincial em vez de um presídio federal. Muitos se revoltaram com o acordo judicial, principalmente a mãe de Hallam. O chefe de polícia foi extremamente crítico em relação ao acordo e pediu uma revisão independente do caso. Muitos que estiveram na festa e ajudaram a polícia também ficaram apavorados. Em menos de 2 anos, os 3 homens que mataram e esquartejaram outro em uma festa estariam livres na cidade de 72 mil habitantes. Eles achavam que podiam estar em perigo. No dia da sentença, cerca de 50 pessoas protestaram em frente ao tribunal contra o acordo judicial.
A promotoria justificou o acordo judicial, alegando, abre aspas, possíveis fragilidades nas provas, fecha aspas. Hallam possivelmente provocou a briga que resultou em sua morte. Os 3 homens estavam bêbados e drogados durante o assassinato, e a defesa pode alegar que estavam tão alterados que não sabiam o que faziam. Para muitos, a declaração de fatos usada no acordo judicial foi um grande problema. Uma declaração de fatos acordada é um documento. Em julgamentos canadenses, a acusação e defesa podem concordar com fatos, dispensando a necessidade de prová-los em tribunal. Isso ajuda a agilizar o processo e foca o julgamento nas questões restantes em disputa. No caso dos 3 homens, a declaração divergiu dos relatos das testemunhas e do laudo da autópsia no termo de fatos. Hallam já estava morto quando foi colocado na banheira. No entanto, várias pessoas na festa disseram que os 3 homens mantiveram Hallam no banheiro enquanto ele estava morrendo. Ele gritou por ajuda e pediu para alguém chamar uma ambulância. Uma pessoa afirmou que ouviu Hallam implorar por ajuda e Miro disse, abre aspas, sem ajuda para você, fecha aspas. A testemunha afirmou ter visto Miro cortar a garganta de Hallam. Se o homem encontrasse Hallam vivo, seria homicídio em 1º grau. No Canadá, o confinamento ilegal é um elemento do homicídio em 1º grau. Outro problema era que alegaram que houve uma briga, e Mitchell esfaqueou Hallam 2 vezes no pescoço. Mas, de acordo com o legista, havia 40 ferimentos de faca no corpo de Hallam. Alguns eram ferimentos de defesa. 2 facadas no pescoço são mencionadas na declaração dos fatos. No entanto, Hallam sofreu outros 6 ferimentos de faca na cabeça. 2 facas também foram usadas. Muitos acreditavam que havia provas físicas e testemunhas oculares suficientes para condenar os homens por homicídio doloso, o que no Canadá é uma sentença obrigatória de 25 anos à prisão perpétua. Eles foram soltos em liberdade condicional pouco mais de 1 ano após a condenação. Ronald Mitchell foi libertado em outubro de 2017 e Eric Miro e Dylan Jocko foram libertados 1 mês depois. Todos eles cumpriram cerca de 6 anos e meio por assassinar, decapitar e desmembrar Wesley Hallam e jogar seus restos no lixo em um riacho. Desde que foi libertado, Eric Miro continuou se metendo em confusão. Em 2018, Miro foi condenado a 3 anos e meio após 4 armas serem encontradas no apartamento onde estava hospedado. Em maio de 2022, ocorreu uma invasão domiciliar em Sault Ste. Marie. Uma pessoa foi agredida, outra pessoa foi baleada e ficou gravemente ferida. Miro e outro homem, Travis Parsons, foram presos 1 ano depois. Na audiência preliminar, uma testemunha-chave faltou. O juiz acabou arquivando o caso por falta de provas. Miro foi então solto da cadeia 3 meses depois de ser liberado. Ele foi preso novamente em agosto de 2023 por agredir uma pessoa em 2 ocasiões diferentes. Agora, muito se sabe sobre a agressão. Ele foi solto da custódia em janeiro de 2025. Meses depois, em julho de 2025, Miro foi novamente preso no dia 14. Ele estava pilotando sua motocicleta quando perdeu o controle e caiu em uma vala. Ele fugiu do local. Ele foi preso e acusado de condução perigosa, direção imprudente e fuga do local, entre outras acusações. No momento dessa gravação, parece que ele ainda está sob custódia. Dylan Jocko também continuou a se meter em encrenca depois que foi solto. Ele se mudou 400 milhas ao sul, para London, Ontário. Ele teve que ficar em London como parte de sua condicional, mas deixou a cidade no final de 2021 e a polícia de Sault Ste. Marie foi notificada. Em 4 de janeiro de 2022, Jocko foi visto em Sioux e fugiu ao notar a aproximação dos policiais. Enquanto corria, ele jogou fora uma espingarda de cano cerrado que estava carregando. Ele foi preso e estava com fentanil e metanfetamina, disse Jocko. Ele estava segurando a arma como um favor para alguém. Meses depois, ele se declarou culpado e foi condenado a 2 anos de prisão. O juiz considerou esse tempo suficiente para ajudá-lo com a dependência química. Dylan Jocko, 40 anos, faleceu em junho de 2025. Na época, ele não estava encarcerado. A causa da morte nunca foi divulgada. Ronald Mitchell ficou fora das notícias desde que foi libertado. Seu paradeiro atual é desconhecido,
mas ele teria cerca de 40 anos na época desta gravação. 2. Mustafa Dib. Em 17 de outubro de 1998, Edward Lee, 14 anos e 4 amigos, iam a uma festa de 15 anos de uma conhecida em Sydney, Austrália. Quando eles chegaram na área, viram cerca de 20 jovens reunidos em frente a uma casa. Eles acharam que era a festa e começaram a atravessar a multidão, mas estavam enganados. Não era uma festa. O grupo, um jovem, foi citado na maioria dos artigos como gangue de adolescentes libaneses. Mohamed Dib, de 18 anos, perguntou a um amigo de Eduardo o que faziam e o empurrou. O amigo então deu um soco em Mohamed e o nocauteou. O irmão de Mohamed, 15 anos, estava por perto e viu seu irmão ser nocauteado. Mustafa entrou na briga com uma faca de cozinha de 14 centímetros. Ele esfaqueou Edward Lee, 14 anos, no peito e costas, atingindo pulmão e coração. Mustafa então fugiu, gritando que o asiático mereceu. Os amigos de Edward o carregaram até o carro e começaram a ir embora. Enquanto eles escapavam, um dos jovens libaneses atirou neles. Eles dispararam 5 vezes e uma das balas quebrou o vidro traseiro. No entanto, ninguém ficou ferido no tiroteio. Infelizmente, nada pôde ser feito por Edward Lee, de 14 anos, e ele morreu. A polícia cercou a área onde o tiroteio aconteceu. Havia cerca de 130 pessoas na rua no momento do esfaqueamento, mas todas se recusaram a cooperar com a polícia, então ninguém foi preso no caso. 2 longos anos se passaram. Então, em 2000, a polícia começou a fazer trabalho disfarçado na rua. Policiais disfarçados foram usados para comprar drogas de vários traficantes na rua. Então, em agosto de 2000, a polícia prendeu vários traficantes. Eles esperavam que algum dos traficantes falasse sobre o assassinato. Uma das pessoas que eles prenderam foi Ahmed Benat, de 22 anos. Ahmed estava na rua na noite em que Edward Lee foi assassinado. Em 23 de novembro de 2000, Ahmed estava no carro com sua esposa de 20 anos, Anita Ferrazinza, e o filho pequeno do casal. Anita estava grávida de 6 meses do seu segundo filho. Um carro se aproximou deles e uma pessoa nesse veículo disparou 4 tiros contra eles. Ahmed foi baleado no pescoço e Nita foi baleada no estômago. A criança pequena não ficou ferida. Ahmed e Anita foram levados para o hospital. Ahmed sobreviveu, mas Anita, de 20 anos, não. Não está claro se o bebê que ela carregava sobreviveu. A polícia conversou com Ahmed Bennett e ele disse que Mustafa Dib foi o atirador. Ahmed e Mustafa eram amigos de escola. A polícia concluiu que Mustafa tentou matar Ahmed para impedir que ele denunciasse à polícia o assassinato de Edward Lee, 3 dias após Anita e Ahmed serem baleados. Mustafa, que estava há poucas semanas de completar 18 anos, foi preso e acusado dos assassinatos de Edward Lee e Nita Ferzinza. Mustafa Dib foi a julgamento primeiro pelo assassinato de Edward Lee. O julgamento começou em setembro de 2002. Na terceira semana do julgamento, a promotoria achava que o caso estava em apuros. Ofereceram um acordo judicial a Mustafa. Ele poderia se declarar culpado por homicídio culposo e receber uma sentença de no mínimo 5 anos e no máximo 10 anos. Pela segunda vez na história de Nova Gales do Sul, o juiz rejeitou o acordo judicial, então o julgamento foi anulado. Meses depois, em fevereiro de 2003, o acordo foi apresentado a outro juiz e o novo juiz aceitou o acordo. Após cumprir o tempo necessário, Mustafa tornou-se elegível para a liberdade condicional em 3 anos. Os pais de Edward Lee ficaram arrasados com a notícia do acordo. Eles acharam que a sentença era muito branda para o assassinato do único filho deles. O procurador-geral também ficou preocupado com o acordo judicial e pediu para que ele fosse apelado. Apesar disso, não ocorreu. Em vez disso, mais tarde naquele mesmo ano, Mustafa foi a julgamento pelo assassinato de Anita Ferzinza. A principal prova contra ele foi a identificação feita por Ahmed Bennett, que o reconheceu como o atirador. Mas em vez de testemunhar, Ahmed fugiu do país, então o julgamento foi mais uma vez interrompido.
Em agosto de 2009, Mustafa foi solto após cumprir pena pelo assassinato de Edward Lee, de 14 anos. Ele cumpriu cerca de 9 anos pelo assassinato, enquanto a polícia buscava Ahmed Benad. Em 2011, Ahmed foi encontrado na Jordânia, onde foi preso por tentar obstruir o curso da justiça. Ele foi extraditado para a Austrália em junho de 2012, 3 anos, após ser libertado por matar Edward Lee. Mustafa Adib foi julgado pelo assassinato de Anita Pourzinza. A promotoria disse que Mustafa tinha motivo para matar Ahmed. Mustafa queria ter certeza de que Ahmed não o identificaria como a pessoa que esfaqueou Eduardo Lee. Também perto do local do tiroteio, a polícia encontrou um chapéu com o DNA de Mustafa dentro dele, testemunhou Ahmed, e ele contou uma história diferente da que havia contado à polícia. Ele disse que não tinha certeza se foi Mustafa quem atirou nele e em sua esposa. Ele disse que acreditava que era Mustafa, mas afirmou que o atirador e as outras pessoas no carro estavam usando máscaras. O júri considerou Mustafa culpado de assassinato. Em novembro de 2012, ele recebeu 40 anos de prisão com no mínimo 30 anos sem liberdade condicional. Ele teria direito à liberdade condicional em julho de 2041. Os advogados de Mustafa recorreram da condenação. Em 31 de agosto de 2016, ocorreu uma audiência de apelação. Os advogados de Mustafa argumentaram que havia dúvida razoável no caso. Ahmed, por exemplo, não reconheceu Mustafa positivamente. A promotoria afirmou que Mustafa atirou porque acreditava que Ahmed havia contado ou planejava contar à polícia sobre o assassinato de Eduardo Lee. No entanto, não há evidências de que Mustafa soubesse que Ahmed tinha falado ou planejado cooperar com a polícia. Em fevereiro de 2016, a condenação foi anulada e Mustafa foi absolvido. O Tribunal de Apelação decidiu por unanimidade que havia dúvida razoável suficiente de que Mustafa não era o atirador. Mustafa foi libertado naquele dia após passar pouco mais de 3 anos na prisão. Muitas pessoas ficaram chateadas com o recurso. Eles acreditam que Mustafa matou um garoto de 14 anos e depois uma mulher grávida de 20 ao tentar eliminar uma testemunha do primeiro crime. E ele só passou 12 anos na prisão. Eles sentiram que isso era uma zombaria do sistema de justiça. Eles transmitiram que alguém poderia escapar de um assassinato se eliminasse uma testemunha ou seu familiar. Mustafa Adib continuou tendo problemas com a lei depois de ser absolvido. Em 2017, ele foi preso em Dubai por fazer parte de uma rede de drogas que tentava contrabandear mais de 2 toneladas de metileno de oximetanfetamina da Holanda para a Austrália. Mustafa ia receber $1 milhão pelo negócio. Mustafa foi extraditado para a Austrália. Mustafa foi condenado e, em abril de 2020, recebeu uma sentença máxima de 18 anos e 2 meses de prisão. Ele tem um período mínimo de 12 anos antes de poder pedir liberdade condicional, que é o tempo que passou na prisão por 2 assassinatos, incluindo o tempo já cumprido. Mustafa Adib poderá pedir liberdade condicional em 2029. Número 1. Lisa Peng. Em agosto de 1993, Han Bin-yi, que era conhecida como Jennifer, morava em Mission of Alejo, Califórnia. Ela veio da China para os Estados Unidos cerca de 1 ano antes. Ela tinha um filho de 5 meses, Kevin. Em 18 de agosto de 1993, Jennifer e Kevin foram encontrados mortos no apartamento. Jennifer foi esfaqueada 18 vezes e tinha mordidas no braço. Kevin foi sufocado com uma peça de roupa. A polícia logo achou que os assassinatos eram pessoais. Nada foi roubado da casa. Não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. Suspeitava-se que Jennifer conhecia seu assassino e o deixou entrar no apartamento. A violência dos assassinatos foi intensa e mostrou grande raiva. Parecia ser a atitude de alguém que odiava Jennifer. Além disso, por que o assassino fez alguma coisa com Kevin? A polícia investigou a vida pessoal de Jennifer. Em outubro de 1990, Jennifer era recepcionista na China. Ela conheceu Xing Peng, que era conhecido como Jim.
Jim, na casa dos 50 anos, era um magnata da eletrônica. Estimado em mais de 200 milhões, ele dividia seu tempo entre Taiwan e Rancho Santa Margarita, Califórnia. Jim contratou Jennifer para trabalhar para ele. Em maio de 1991, eles começaram um relacionamento romântico e ela ficou grávida de Kevin. Jim levou Jennifer para os Estados Unidos e a apoiou financeiramente. Jim foi quem descobriu os corpos. A polícia investigou Jim, mas ele tinha um álibi inquestionável. Ele estava fora do país a negócios quando os assassinatos foram cometidos. Quando ele voltou para a Califórnia, a primeira coisa que fez foi ir até o apartamento e encontrar os corpos. Jim também fez um teste de polígrafo que ele passou. Descobriu-se que Jennifer era amante de Jim. Jim era casado com Lin Yupeng, de 44 anos, conhecida como Lisa. Lisa e Jim tinham 2 filhos. Lisa havia abandonado sua carreira para ajudar no negócio de Jim, que acabou sendo muito bem sucedido. A polícia descobriu que Jennifer e Lisa sabiam uma da outra em determinado momento. Lisa voltou para casa mais cedo de uma viagem e encontrou Jim e Jennifer juntos na casa deles, na Califórnia. Certa vez, Lisa achou as roupas de Jennifer em seu armário e as cortou. Lisa confessou que já havia confrontado Jennifer várias vezes, mas afirmou que não a matou. No entanto, a polícia acreditava que Lisa matou Jennifer em um acesso de ciúmes. Isso também explicaria por que Kevin foi morto. A polícia coletou uma amostra de DNA de Lisa e a comparou com o DNA da saliva e da marca de mordida. Após 4 meses, a polícia confirmou que o DNA de Lisa correspondia à saliva. Lisa foi interrogada por 9 horas. Depois, Jim foi levado para a sala de interrogatório para ajudar a traduzir as perguntas. Para o registro, Jim pediu um momento a sós para falar com sua esposa e a polícia consentiu. No entanto, a polícia gravou a conversa deles. Eles conversaram em mandarim. Lisa ficou brava com Jim por ter tido o caso. Jim perguntou a Lisa por que matou Jennifer. Lisa admitiu ter ido ao apartamento de Jennifer e mordido ela. Ela disse que Jennifer a atacou com a faca e então ela caiu sobre a faca. As últimas palavras na gravação foram Lisa dizendo, abre aspas, não diga nada, eu não vou admitir, fecha aspas. A polícia pediu para intérpretes ouvirem a gravação e fazerem uma transcrição. Após a prisão de Lisa, ela manteve sua inocência e foi apoiada por seu marido, Jim. Jim até testemunhou a favor dela na audiência preliminar. Quando Lisa foi julgada em agosto de 1995, Jim estava fora do país. A promotoria apresentou as provas de DNA e a transcrição de Lisa admitindo estar no apartamento de Jennifer quando ela foi morta como evidências. A defesa tinha uma teoria diferente sobre os assassinatos. Eles disseram que Jim foi quem planejou os assassinatos. Ele estava preocupado que um divórcio seria um escândalo para sua empresa. O júri deliberou por 6 dias. Eles não conseguiram chegar a uma decisão unânime, a 10 pela condenação e 2 pela absolvição. Os 2 homens que votaram pela absolvição não acreditavam que Lisa estivesse no apartamento de Jennifer quando ela foi morta. Na época, o DNA ainda era uma tecnologia nova e parte do público não a entendia ou confiava. O julgamento de O.J. Simpson foi o primeiro julgamento famoso a usar provas de DNA. O julgamento de Lisa coincidiu com o julgamento de Simpson, já que o júri estava irremediavelmente dividido. Foi declarado um julgamento nulo. O promotor decidiu julgar Lisa novamente. O novo julgamento de Lisa Peng teve início em fevereiro de 1994. As provas eram as mesmas do primeiro julgamento. O advogado de Lisa repetiu que Jim era o verdadeiro assassino. Os advogados disseram que Lisa e Jennifer eram ambas vítimas de Jim. Jim novamente não estava nos Estados Unidos durante o julgamento. O julgamento durou cerca de 7 semanas. Depois o júri deliberou por 5 dias. Dessa vez, Lisa Lang foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau. Em setembro de 1996, ela foi condenada à prisão perpétua. 3 anos depois, em outubro de 1999, ocorreu uma reviravolta chocante. A condenação de Lisa foi anulada,
O Tribunal de Apelação decidiu que as declarações que Lisa fez ao marido sobre estar no apartamento de Jennifer eram inadmissíveis. Após 9 horas de interrogatório, Jim foi chamado para traduzir nas perguntas do registro. Lisa, que estava exausta, conversou com o marido quando achou que estavam tendo uma conversa privada. O Tribunal de Apelação acreditava que trazer Jim era uma forma de coerção. Lisa Ping foi a julgamento pela terceira vez em maio de 2001. Já haviam se passado 8 anos desde os assassinatos de Jennifer e Kevin Yee. Durante toda a aprovação, Jim e Lisa continuaram casados. Ele a visitava na prisão quando estava na Califórnia. No entanto, ele estava fora do país durante o terceiro julgamento de sua esposa. Mais uma vez, as evidências de DNA foram usadas para mostrar que Lisa havia matado Jennifer. No entanto, a transcrição em que ela admitia estar no apartamento de Jennifer, mordê-la e depois Jennifer cair sobre a faca não foi permitida como prova. A defesa reconheceu que Lisa realmente mordeu Jennifer, porém alegaram que ela a mordeu durante uma briga dias antes dos assassinatos. Afirmaram que não havia provas de que Lisa estava no apartamento durante os assassinatos. O julgamento mais uma vez durou cerca de 1 mês e meio. Depois, o júri deliberou por 6 dias. Mais uma vez, foi declarado um julgamento nulo porque o júri estava em impasse. Desta vez foi 8-4 pela condenação. As 4 pessoas que queriam absolver não acreditavam que a mordida ocorreu no assassinato. Mas dias antes, dias depois do terceiro julgamento de Lisa Ping por assassinato, o promotor ofereceu a ela um acordo e ela aceitou. 11 dias após o julgamento, Lisa admitiu culpa por 2 acusações de homicídio culposo. Ela foi condenada a 11 anos, incluindo o tempo já cumprido devido ao bom comportamento. Ela ficou elegível para a liberdade condicional imediatamente. Lisa foi libertada, mas, conforme o acordo judicial, foi deportada para Taiwan, onde seu marido vivia. Não se sabe o que aconteceu com Lisa Ping após a deportação, mas muitos acreditam que ela retomou a vida de esposa de um magnata. Por matar Jennifer Yee, 25, e Kevin, 5 meses, Lisa já cumpriu cerca de 8 anos de prisão até esta gravação. Se Lisa Ping ainda estiver viva, ela estaria na casa dos 70 anos. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós ficaríamos muito agradecidos se você se inscrevesse no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.